locução em língua portuguesa formada por preposição mais um substantivo. Então, alguns exemplos que nós demos ali para vocês olharem, podemos pensar da seguinte maneira. É uma forma de se construir uma qualidade para o substantivo sem uma palavra só. Então, nós temos ali uma chamada locução, e ela substitui uma palavra que no caso seria o adjetivo. Mas primeiro vamos ver aqui alguns exemplos para depois eu te explicar o que pode também acontecer e por que isso aqui, né? Porque isso nós temos em nossa língua. Vamos lá? Por exemplo, casa de madeira. Olha lá, nós temos a palavra casa e de madeira seria a locução adjetiva que qualifica o substantivo casa, ok? Casa de João de Barro. E mais um exemplo que nós colocamos ali, casa sem recuo, ok? Mas prestemos atenção no seguinte: algumas vezes a locução adjetiva ela pode substituir o adjetivo. Então, estamos aqui mostrando o seguinte: quando você tem livros, no exemplo do caso aqui, na biblioteca da escola há livros, ok? E se você for usar livros didáticos, por exemplo, livros de história, ok? Você já substituiu por uma locução. No caso aqui do exemplo, livros sobre as grandes viagens marítimas. Bom, por que isso? Isso é o seguinte: nós não temos um adjetivo substituto para sobre as grandes viagens marítimas, que seria a locução. Ok? Então, muitas pessoas nos perguntam, podemos trocar sempre a locução pelo adjetivo? Em certos momentos, não. Ficou evidente aqui que, por exemplo, casa de João de Barro, como poderíamos substituir por uma outra palavra a não ser pela própria locução adjetiva? No caso do exemplo também, não é? Agora, na primeira parte do exemplo, na biblioteca da escola, poderia ser trocado por biblioteca escolar, o que não fica tão bom e agradável, mas não está errado. É preferível você usar sempre, então, a locução adjetiva para, em certos momentos, até facilitar a comunicação, explicar melhor o tipo do adjetivo que está sendo colocado para que haja uma comunicação mais clara, ok? Então, sabendo disso, não nos esqueçamos, a locução adjetiva, então, ela funciona como se fosse um modificador do substantivo, perfeitamente como o próprio adjetivo, ok? Mas vamos passar aqui algumas outras informações a mais para vocês entenderem um pouco do funcionamento de locução adjetiva. Verifique agora essa observação. A locução adjetiva aqui do caso, ela não pode, às vezes, ser trocada, substituída pelo adjetivo. Então, como diz a própria observação, é uma expressão que exerce o papel de adjetivo, não uma expressão que pode ser transformada em adjetivo. Por exemplo, se você disser para mim, nossa rede de ferrovias, nós temos um substituto que podemos colocar, que seria o próprio adjetivo em si, ferroviária. Não houve modificação nenhuma, não houve alteração de sentido nenhuma, porque às vezes nós vamos perceber que isso pode causar alguns probleminhas na hora de nos comunicarmos. Mas vamos lá, vamos primeiro aqui ver mais um exemplo. Ó. Nós compramos comprei um lindo livro, não é? Sobre as grandes viagens marítimas. Então, é uma locução adjetiva que você não tem o adjetivo correspondente. Então, ficou claro para todos nós que a locução adjetiva, ela expressa a ideia de adjetivo, mas nem sempre ela vai ser transformada em adjetivo, ok? Aqui agora, nós vamos te mostrar uma palavra chamada plúmbio. Por quê? Com esse exemplo, você vai perceber o uso desta palavra dentro de um contexto. Então vamos para a definição desta palavra retirada do dicionário Roais para que você tenha uma noção. A número 1 diz o seguinte, relativa a chumbo, plúmbico. A número 2, que é feito de chumbo ou tem sua cor. E a 3, que também nos interessa aqui para que você faça uma conexão com
o exemplo que nós vamos te dar. Então, por exemplo, que é tristonho, soturno, pesado. Então, essa palavra nós dizemos ser uma palavra erudita. Por quê? É uma palavra não muito conhecida pela população em geral e não muito usada, ok? Cotidianamente. Vamos então passar aqui para que você entenda como pode ser o uso desta palavra dentro de um contexto. Colocando em um contexto que nós acabamos de te mostrar, vamos ver o seguinte. Vamos ler aqui o primeiro modelo. A época do governo Médici passaria a história como os anos Pundos, não é? Digamos o seguinte, governo Médici, para quem não tem o conhecimento sobre, era a ditadura brasileira, década 60. Não é? Sabíamos muito bem que o país vivia um regime ditatorial muito severo. Agora, voltando aqui ao assunto, digamos o seguinte, plúmbios já é uma palavra difícil de ser entendida, porque, como dizemos, é uma palavra erudita, não é? Você não vai usar isso aí cotidianamente. E para que se faça sentido dentro do texto, as palavras precisam ser mais vulgarizadas, digamos assim, não é? Então, a número 2, substituindo pela locução, fica perfeitamente compreensível para qualquer cidadão entender que na época do governo Médici nós passávamos por uma fase chamada anos de chumbo, olha isso. Então, seria o quê? Aquela proposta número 3, que nós tínhamos te dado do dicionário, que era soturno, nada muito agradável, um regime mais pesado, ok? Porque se percebermos bem, anos de chumbo, ok? Seria uma visão para mostrar com muita clareza dentro do texto que a ideia da locução fica muito mais adequada do que a própria palavra, do que o próprio adjetivo, porque com o adjetivo não se passaria a informação tão adequadamente. A pessoa, às vezes, até poderia associar a ideia do governo com a palavra plúmbios, mas com a substituição pela locução adjetiva, isso fica muito melhor. Era isso aqui a mensagem que eu gostaria de ter passado para vocês, porque muitas pessoas confundem, acham que tudo pode ser substituído, né? Tudo pode ser trocado, as coisas não podem ser feitas assim. Então, vale a pena nos atentarmos na hora das nossas redações com as palavras que nós colocamos. Isso tem um peso muito grande, principalmente dentro das dissertações que o Enem exige do aluno. Fica aí a dica para você, então, estudante, que locução adjetiva, ela tem uma função muito importante, igual à do adjetivo, mas nem sempre ela pode ser trocada e sem prejuízos para o texto. Uma outra maneira de usarmos também o adjetivo é transformá-lo em uma oração, chamada oração subordinada adjetiva. Olha aqui um exemplo para você entender. As mulheres que rezam. Esse que rezam é uma oração, no caso, adjetiva. Dá para pensarmos aqui o porquê disso. Se você perceber que rezam é uma característica para o substantivo anteriormente mencionado, mulheres, mas não necessariamente escrito com o adjetivo ou a locução adjetiva que nós já tínhamos mencionado anteriormente para você. Neste caso, esta oração, ela pode ser também trocada. Se você quiser, por exemplo, as mulheres de fé, seria digamos assim, uma aproximação do valor. Um outro exemplo aqui, ó, os homens que são fiéis. Não há necessidade de você escrever que são. Você poderia fazê-lo, mas é uma opção. Então, às vezes, a pessoa tem na língua uma flexibilidade muito grande de se usar as palavras de várias maneiras. E aqui fica um exemplo, uma dica para você também, na hora da sua escrita, diversificar bastante aquilo que você pode fazer no seu texto. Então, os homens que são fiéis, poderíamos escrever rapidamente os homens fiéis. Olha só. Então, fica a dica para você que
o adjetivo também é uma oração, ok? Fica aí a dica para nós. Vamos seguir aqui com as próximas, com os próximos usos do adjetivo. Estes dois novos exemplos aqui, vamos notar que o adjetivo está sendo usado de uma forma diferente. Percebamos este modelo. Ela era tudo na vida dele. A palavra tudo, na realidade, ela não é um adjetivo. Ela é um pronome indefinido. Só que eis a nossa belíssima língua portuguesa que nos dá, como já disse, flexibilidade para usarmos as palavras. E aqui fica uma grande dica, porque os exames que fazem análise linguística, no caso, prova de língua portuguesa, todos os vestibulares, concursos, fazem esses tipos de questão, para que você identifique uma palavra dentro de uma oração e essa palavra possui sua classe morfológica, mas não necessariamente que ela vai ser um pronome indefinido aqui. Como é que eu sei disso? Não é? Vamos analisar o que aconteceu. Ao lado, nós temos um verbo, o famoso chamado verbo de ligação. Então você tem que perceber o seguinte: o que é esse verbo de ligação? Porque às vezes as pessoas decoram ser, estar, parecer, ficar, permanecer. Cuidado, porque a ideia de ligação é que você coloca uma palavra na frente para se conectar com a outra anteriormente, no caso ela. Então, a característica dessa situação de ser ela, uma mulher aqui, é tudo. Então, não é simplesmente uma indefinição, é um adjetivo que trabalha com a ideia dessa característica. Então, a palavra tudo é um adjetivo aqui. Nós chamamos, na função sintática desta palavra, de predicativo, que também, mais um pouquinho para frente, aguardem, nós vamos ter essas aulas, isso é muitíssimo importante, a parte de sintaxe da língua portuguesa, que trabalha a organização, a combinação, a concordância das palavras dentro de uma oração. Mas hoje, a informação que eu preciso te passar é que ele pode ser trocado. Então aqui nós trocamos um exemplo simples, humilde, mas para você ter essa noção. Então, olha lá que legal, ó. Tudo é um adjetivo. Por quê? Porque anteriormente nós colocamos um verbo de ligação. É por isso o motivo? Sim, porque isso é a proposta. O verbo de ligação, ele traz essa ideia de se conectar uma característica à outra. Então, no caso, tudo é alguma coisa relativa a essa senhora aqui, a ela, não é? Vamos ver mais um exemplo embaixo, muito interessante, que nós temos aqui. Ó. Os meninos são 10, olha só. Podemos pensar o seguinte, são 10 porque são pessoas muito legais, não é? Gente boa, podemos pensar assim. Ou são 10 numeral, poderia também. Agora, o que a gente tem que chamar a sua atenção? 10, tudo bem. Aqui nós não podemos classificar morfologicamente como numeral. É um numeral, indica sim a ideia numérica, mas, vamos de novo, anteriormente você tem um verbo de ligação, que seria são. Então, peraí, se são, alguém são. No caso, olha lá, o substantivo. Então, o substantivo meninos possui uma característica 10. Olha isso. Como é que eu vi isso? Pelo verbo de ligação. Então, meninos, aqui fica a dica para que você entenda que quando nós tivermos a proposta de verbo de ligação, lembrem sempre disso, ele trabalha com essa ideia, né? Conectar alguma situação à outra, indicando uma característica de ser, olha só, não é? Então, vamos ver mais alguns exemplos para podermos aqui continuar com a nossa aula. O adjetivo também pode funcionar como um advérbio. Vejamos aqui uns exemplos para que vocês entendam como funciona. Na fala anterior, havíamos dito que o verbo de ligação, quando ele é usado na oração, por exemplo, eu estou, ok? Eu sou, e se colocarmos uma palavra aliada a ele, juntamente a ele, digamos assim, conectada a ele,
ele funcionaria como se fosse o adjetivo na frente, né? Digamos assim, ela está cansada. Cansada, então, funciona como um predicativo, no caso, o adjetivo, conectado pelo verbo de ligação. Aqui nesses exemplos, eu disse para você que ele pode funcionar como advérbio, mas há uma característica que nós precisamos prestar atenção. O tipo de verbo utilizado, não é? Então, digamos assim, sair já não é verbo de ligação, é um verbo que indica uma ação, porque o verbo de ligação ele não indica ação, ok? É uma característica, é ser, né? É estar, no caso, um estado. Aqui não, os verbos de ação, no caso dos dois exemplos que nós temos, gritava e saiu, nos indicam que se colocarmos a palavra na frente, como está mencionado aqui, ela saiu rápido, olha só, indica que esse rápido é o modo como essa pessoa saiu. Então, funciona como se fosse um advérbio, porque o adjetivo não tem essa característica de passarmos modo, não é? Então, quem faz esse trabalho é o advérbio. No caso, estamos substituindo por um adjetivo, não é? Mas aqui está perfeitamente correto e a ideia passada, neste caso, a gente chama de empréstimo linguístico. O que é isso, né? Empréstimo linguístico é quando você empresta uma característica do adjetivo para ele funcionar como um advérbio. Olha só. Aqui no caso, ó, gritava de que modo? Ele gritava alto. Por quê? Não existe, vamos pensar aqui comigo, gritar altamente. Em cima nós poderemos pôr, por exemplo, gritar rapidamente. Olha isso que interessante. E quando você diz gritar rapidamente, você usou o advérbio em si. Aqui no caso, você não disse rapidamente, você disse rápido. Olha lá, não é? Então, por exemplo, no caso, saiu rapidamente, está correto, mas aí a palavra é advérbio. Por quê? As palavras terminadas em mente, ligadas ao adjetivo anteriormente mencionado, no caso rápido mais mente, você faz um advérbio. Quando não acontece isso, você pode usar o adjetivo que ele faz o mesmo papel de advérbio e está correto. Então ali, saiu rápido, ok? Funciona como isso? É um adjetivo? Não, nesse caso funciona, esse adjetivo está emprestado funcionando como um advérbio, porque está ligado, relacionado ao verbo sair. Ok? É o modo. E embaixo, como eu havia dito, gritava, nós não temos altamente, digamos assim, não é? Então, o que acontece? Nós temos que usar emprestado realmente a palavra alto, não como adjetivo, como conector, como conectada a palavra gritava, que é uma ação, e aí apresenta-se essa ação mostrando o modo como essa pessoa gritou. Então ficou claro para você que o adjetivo, não é? Ele pode ser, não é, emprestado, no caso, para a função adverbial, quando ele está ligado a um verbo que expressa uma ação. E isso é normal em língua portuguesa e nós chamamos isso de empréstimo linguístico, que também estudaremos na aula de processos de formação de palavras. Isso está também no nosso registro aí para frente, mais alguns videozinhos nós chegaremos lá, para que você consiga perceber o funcionamento disso daqui. Tudo bem? Vamos ver outros casos. Com relação às características mórficas do adjetivo, vejamos aqui as suas características, ok? Digamos o seguinte, ele é uma palavra variável, ele é uma palavra que se flexiona, então, em gênero, no caso, conseguimos colocar no feminino, e também conseguimos flexioná-la em número, colocar a palavra no plural. Ela acompanha normalmente o núcleo substantivo. Aqui uns exemplos rapidamente para podermos lembrar isso. Então, ali, ó, cavaleiros é o nosso substantivo. No caso, colocamos um adjetivo anteriormente, aqui, vamos dizer assim, colocado anteriormente, e isso, nós sabemos que em língua portuguesa precisamos entrarmos com aqui a concordância, ok? No caso, belos. Belos, cavaleiros. Então, se formos flexionar essa palavra, ela vai se transformar em belas, ok? E embaixo, podemos também colocar o adjetivo
depois do substantivo, digamos, posteriormente colocado, no exemplo de cima, anteriormente, aqui embaixo, posteriormente. Então, nós vemos que ele também precisa acompanhar o núcleo substantivo para sofrer a sua flexão de acordo com o gênero e o número. Então, se temos o substantivo padres, obviamente precisamos colocar uma característica masculina e no plural. Então, como aqui o exemplo simples, rezadores, mas se formos mexer, flexionar para o feminino, colocaremos freiras, no caso o substantivo, e o seu adjetivo, modificador, lembre-se disso, não é? Também flexionado no feminino e no plural. E isso são características mórficas do adjetivo, eles funcionam dessa maneira. Então, já antecipando aqui um estudo, nós sabemos que, em certos casos, a colocação desses adjetivos com relação ao substantivo, eles podem ser colocados anteriormente e podem ser colocados posteriormente. Só que nós vamos entrar em detalhes nisso aí já, para você perceber que algumas vezes existem algumas belas e boas diferenças que essa palavra aqui nos traz, ok? Vamos lá? Ok, vamos lá então aqui ver uma outra parte. O adjetivo agora dentro de suas características, mas numa visão semântica. Então, olha, para mim a parte mais importante, eu acho, dessas nossas explanações todas, desses nossos bate-papos, é entendermos o uso disso tudo dentro dos textos das nossas leituras. Então aqui vamos dar uma olhada no a que ponto nós chegamos, não é? Porque aqui nós estamos dizendo que é semântica. Semântica, então, seria a interpretação desse adjetivo. E ele possui uma carga muito pesada em cima do substantivo. Porque se você ler comigo aqui o exemplo, digamos, roupa, mas você diz roupa ridícula, você julgou, você usou juízo de valor. O que é isso, juízo de valor? Você está, depreciando a roupa da pessoa. Então, o que é isso? Quem faz isso? O adjetivo. Eis a questão. Então, nós podemos dizer para você que o adjetivo possui essa característica de ser valorativo. Ele traduz a visão preconceituosa, ou amorosa, ou boa, ou ruim, de quem fala. Então, fiquemos muito atentos a partir de agora, porque quando nós colocamos palavras nos textos, a gramática nos explica claramente as classes e como essas classes trabalham. No caso aqui, nós vimos todos os casos do adjetivo, as locuções adjetivas, o adjetivo em si, a oração subordinada que nós comentamos lá atrás. Só que agora vamos aqui fazer uma chamadinha mais atenciosa, para que você comece a perceber que semântica é isso, é você perceber o que nos é passado. As palavras são faladas, mas elas possuem seus pesos. Então, gente, podemos dizer que valorativo é o juízo de valor, A carga que você coloca para analisar o substantivo que você mencionou. Então, vamos ver o outro. Olha só, meninos. Cabelos negros. Não fiz nenhum juízo de valor, eu simplesmente mostrei o cabelo da pessoa, no caso do meu já não está tão negro, enfim, mas vamos assim, sem brincadeiras à parte. Digamos que, se nós percebermos isso, o que é descrição? Vamos lembrar aqui uma obra clássica, magnífica, de Eça de Queiroz, que, por acaso, é uma leitura obrigatória do exame da FUVEST. E neste livro, ele usa descrições fantásticas para nos mostrar as igrejas em que ele entrava,
E é uma situação em que ele não usava pesos de juízo de valor, porque essa de Queiroz nós sabemos muito bem que ele faz críticas ácidas à sociedade burguesa da época, e neste livro, vamos dizer, dá um spoilerzinho, é muito bom. Nós temos o Raposão ali, não é? É uma pessoa interessantíssima da história. E, bom, vamos voltar ao assunto, senão o que nós podemos dizer lá e aqui, a descrição, não é? O valor do adjetivo dentro da descrição tem um peso muito grande, ok? Então lembrem-se disso. Eu posso usar a minha opinião, julgando, juízo de valor, ou eu posso simplesmente escrever, ok? Então agora, munidos de todas essas informações, vamos analisar algumas questões fantásticas de vestibulares, de clássicos renomados, para você perceber como esses exemplos que você acabou de ouvir e tudo que você ouviu anteriormente funciona para colocarmos em prática e você ter sucesso nas suas respostas na hora que você for ler as questões. Vamos lá ver? Olá de novo, vamos continuar aqui. Olha, nesta questão do vestibular aqui do estado de São Paulo, o vestibular para a Universidade Unesp, eles colocaram um clássico camoniano, um soneto, chamado Soneto 88, e ele conversa com um trecho bíblico. E há 3 personagens envolvidos aqui nessa história, que seria o Labão, a Raquel e o Jacó. Ok? Vamos então escutar aqui a história, vou lê-la com vocês, para que muitas pessoas às vezes não sabem, não conhecem. Fica aí para você a dica. 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vamos dar um corte aqui, vendo o triste pastor, verifique o uso, eu até grifei em vermelho ali para deixar isso claro, porque o foco do que eu quero é aqui. Vendo o triste pastor, que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivesse merecida, começa a te servir outros 7 anos, dizendo, mas serviria se não fora pera, cortezinho, tão longo amor, tão curta a vida. Bom, enfim, vamos aqui comentar, vamos aos comentários, vamos tecer alguns comentários para que você entenda o que a pergunta da prova disse. Como grifei anteriormente, por questões didáticas, nós percebemos o seguinte: a história começa com a apresentação de Jacó, é um pastor, que trabalhou 7 anos para Labão. E Jacó gostava muito de Raquel e queria se casar com ela. Mas o pai, esperto, inteligente, usou, aqui Camões usa uma palavra bonita, cautela. Digamos assim, ele foi velhaco, né? Porque a gente sabe o seguinte: no final da história ele diz assim, começa a servir outros 7. Vamos aqui para um pouco dos bastidores dessa história, antes de passarmos para a análise da Unesp. O pai não ia oferecer a mão da filha para Jacó, mas de jeito nenhum. Ele ofereceu Lia, porque ele sabia que ele não ia aceitá-la. Então, obviamente, uma negociação inteligente, porque se ele oferecesse a mão direto, falar, não, vai, case-se com Raquel, não é? Ele perderia o funcionário. Então, o que a gente chega à conclusão, não é? O pai foi inteligente, manteve o funcionário e negociou o casamento para 7 anos a mais. Então, coitado, 14 anos para conseguir se casar com a amada. Hoje, 14 segundos aí, já tem gente brigando, não quer nem se olhar nunca mais. Bom, enfim, o que a gente vê, isso aqui
1500, olha só. Na época, né, as negociações para se casar, negociações, dotes, não é? Enfim, fique claro para nós o seguinte, não deu pena? Por isso, aqui é a explicação e essa fala minha. Quando o pai diz a ele, não, 7 anos, você pega ali, né? Raquel, não, Raquel, você vai ter que negociar comigo o seguinte, trabalhe mais 7 e você consegue a mão, né, de Raquel. E ele topou. Ele topou porque ele disse uma frase que para mim é fantástico. Serve se não fosse tão longo o amor, tão curta a vida. Quer dizer que o amor supera qualquer situação. Tempo, catástrofes, hecatombes, até trabalhar 7 anos a mais para poder conseguir o que ele quis. Fantástico, né? Bonito. Bonito, gente. Então vamos lá, ó. Mas agora aqui, voltando aqui, por que ele colocou o adjetivo antes? Então vamos prestar atenção. Existe uma antecipação da colocação deste adjetivo triste antes de pastor. E aqui embaixo, o mesmo recurso. Ele colocou longo antes de amor. Por quê? Então agora vamos lá. Eu vou apresentar para você a questão e na sequência você vai ver os comentários para nós entendermos o que é que o professor aqui cobrou em matéria de uso semântico desses adjetivos dentro do contexto e por que esses adjetivos estão colocados nessa posição antes antes do substantivo. Os dois estão colocados antepostamente ao substantivo. Vamos dar uma olhada? Vamos agora olhar aqui esta questão, então. O professor escreveu o seguinte enunciado. Em certos contextos, a anteposição do adjetivo ao substantivo costuma revelar traços de afetividade do emissor em relação aos objetos e seres referidos. Então, posso aqui fazer uma parte com vocês. A Unesp, ela está te ensinando, ela está te dizendo que o que você leu ali, na parte anterior, no texto camoniano, que eu já grifei, é isso aí. Então, aquele adjetivo colocado antes do substantivo, como o professor menciona aqui na questão, a anteposição do adjetivo ao substantivo. E, como assim? Funciona como? Costuma revelar traços de afetividade. Então, aqui vamos lá. Nesses casos, dentro dos textos, os autores nos passam informações sutis, relevantes, para a interpretação daquilo que você lê. Então, colocar um adjetivo antes de um substantivo, no caso mencionado aqui, tem essa característica. Que característica? De você se envolver, de você sentir pena, de você perceber a situação da história. Essa é a sutileza da língua portuguesa e da colocação do adjetivo antes. Então, a Unesp já te deixou aqui evidenciado o que ela precisa. E ela diz mais, ela pega e diz assim. Damos como exemplo o título de um outro livro famoso, de Lima Barreto. Como é que o livro chama? Triste fim. Olha só, triste fim de Policarpo Quaresma. Então, aluno, perceba, as questões são, vamos dizer assim, autoexplicativas. A explicação está aqui. O professor está te dizendo que se você coloca um adjetivo anteposto ao substantivo e ainda te dá um exemplo, tal como esse aqui, triste antes de fim, é para esse. É para esse uso. É essa a ideia desta questão. E depois ele entra com um questionamento que fica claro, é buscar informação dentro de um texto, em cima do quê? Em cima de um adjetivo anteposto a um substantivo, só que você tem que olhar o quê? Olhar o que a prova te pediu. E é isso aí, na maioria das vezes,
Essas colocações desses adjetivos antepostos passam a visão de mundo, novamente, digamos, vamos dizer aqui isso, né? Visão de mundo do autor é o que nos interessa hoje. Por isso que a gramática ela entra dentro dos textos e nos passa toda essa estrutura, ela disponibiliza essa estrutura de você colocar uma palavra antecipada, no caso do adjetivo antecipado ao substantivo, e ter essa situação aqui apresentada. Que beleza, não é? Então, a questão fica muito clara quando nós terminamos a leitura aqui. E ainda ela te dá um exemplo, ok? Veja então a questão, veja a resposta e vamos passar aí para outros modelos para que você também reforce o seu aprendizado. As duas questões da prova são essas colocadas aqui no vídeo para nós olharmos. A letra A diz assim: localize no poema de Camões um procedimento que se relacione ao mencionado fato estilístico. Que fato estilístico? Olha só, fato estilístico. E o que é isso, fato estilístico? É o uso semântico do adjetivo anteposto ao substantivo. Por isso é que aqui nós estamos passando para você uma informação sobre o uso semântico dessa proposta. Então, na montagem, no estilo, o estilo de montagem. Então, por isso é que ele menciona aqui fato estilístico, ok? E depois a letra B, para nós fecharmos aqui o nosso exercício, ele disse assim: interprete o efeito semântico dado pela antecipação do adjetivo, quer dizer, no exemplo que você localizou no item A. Então, interpretar o efeito semântico dado ali quer dizer, você achou Triste Pastor e também você achou Longo Amor. No caso ali, os dois, você escolhe um, ok? Ele mandou que você localize no poema um procedimento. Vamos ficar com Triste Pastor, por exemplo, não é? E embaixo você teria que reexplicar o que você já leu na questão A. Era simplesmente você montar, elaborar novamente com suas palavras a explicação para que você dê aqui na resposta letra B. Então agora eu vou deixar você olhar as respostas para poder ver como isso funciona, ok? Vejamos então rapidamente aqui a primeira resposta, a resposta da pergunta A, Triste Pastor e Longo Amor. Lembrando sempre que era um exercício, né? Aqui no caso, você teria que ter colocado um só, não é? Então, muito simples a busca. Agora, na outra resposta, em que você teria que redigir a questão, então era você reforçar o que foi pedido no enunciado anterior. Quer dizer, Triste Pastor, a anteposição desse adjetivo, além de indicar o estado de ânimo do pastor, acrescenta uma conotação de piedade. Conotação seria aquela interpretação, a visão, né, que você tem ali na hora que você lê. E embaixo, em Longo Amor, se você optasse por essa outra versão, da mesma maneira você mostraria que existe ali a indicação que a duração desse amor e a impressão que este amor da pessoa, né, sente ali é muito grande, ok? Então fica aí a dica para você da Unesp. Vamos agora na sequência ver outros casos e aprofundarmos um pouquinho mais. Vamos olhar agora essa seguinte situação que nós temos aqui. Verifique a presença da palavra preso nas duas situações. Por exemplo, preso político, político preso. O que nós vamos aqui te ensinar é o seguinte: existe então uma colocação de palavras nessas, vamos dizer, nessas duas frases, em que eu gostaria que você percebesse o uso da palavra preso. Então, verifiquemos no primeiro caso, preso. E no segundo item, escrito, político. Como assim, né? Como que nós podemos analisar isso? Quem é o adjetivo aqui? Quem é o substantivo? Então, se nós pensarmos bem, vamos reescrever isso aqui dizendo o seguinte: o preso é político. Então, nesse caso, no primeiro exemplo, preso funciona como se fosse um substantivo e político seria a característica desse tipo de preso. Porque esta colocação, não é, nos apresenta essa situação.
E se você quiser resolver o problema, faça como eu fiz. Coloque um artigo antes, o preso, você na hora vai descobrir que ali existe um substantivo. Por quê? Quando nós usamos o artigo, ele se conecta diretamente ao núcleo substantivo e apresenta o sexo, no caso, o gênero, não é? Desse substantivo apresentado. Mas a outra palavra colocada aqui, político, nessa colocação após preso, ela é o adjetivo. Então, preso político, preso, neste caso, seria o nosso substantivo. Mas em contrapartida, quando dizemos político preso, nós invertemos a situação, nós também mudamos a classe gramatical da palavra preso. Vamos fazer aquela verificação? O político está preso, olha isso. Quer dizer, agora, o substantivo político está com uma característica de estar preso. Então, é muito diferente, tanto a classe da palavra quanto semanticamente. Porque se nós lermos aqui preso político, nós temos alguém que foi preso por questões aí políticas, não é? Mas embaixo não. Político preso é uma pessoa que era político e agora está na situação de encarceramento. Então, meninos, como a gente sabe, a colocação das palavras na frase, não é? Ela gera diferentes sentidos e também, agora você acho que conseguiu perceber isso, a classe da palavra também mudou. Quer dizer, eu coloquei para você aqui duas palavras, preso e coloquei político. E escrevi de duas maneiras. Conclusão, língua portuguesa, ela é uma língua interpretativa. Nós precisamos, primeiro, definirmos o que nós queremos, analisarmos com cautela, para chegarmos às nossas conclusões. Porque anteriormente, em Camões, simplesmente coloquei um adjetivo ali antes, não é? E mudei simplesmente um sentido semântico. Agora aqui, o que aconteceu? Preso pode ser substantivo, político também pode ser substantivo, mas essas palavras também podem funcionar como adjetivos. Então, novamente, vamos voltar aqui um pouquinho, fazermos aqui um feedback. Nós estamos emprestando, de novo, não é? Uma classe para uma palavra pela colocação que nós colocamos aqui, ok? Então, vamos resumir aqui. Preso pode ser substantivo, sim. Político pode ser substantivo. Preso pode ser o adjetivo. E político também. Agora, basta nós analisarmos os casos, analisarmos a colocação e tirarmos essas conclusões. Ficou a dica? Muito bem, vamos seguir com a nossa aula. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nessa próxima questão nossa. Então, veja o uso da palavra paciente no enunciado. Olha só, seja paciente no trânsito, para não ser paciente no hospital. Simples, uma questão mais simples, mas o que é pedido aqui é para que você indique a classe gramatical da palavra paciente. Bom, enfim, no primeiro caso, fica claro, por quê? Quando você disse seja, lembra que nós havíamos comentado quando colocamos o verbo de ligação, né, anteriormente ali, a palavra da frente passa a ter aquela característica, né? Então, por ter essa característica, é o adjetivo no uso. Então vamos lá. Ser paciente aqui seria ter paciência, não é? Quer dizer, não perder a cabeça. E embaixo, nós temos lá para não ser paciente. No caso, o para não ser o paciente. Então, para não ser o cidadão que vai para esse hospital. Então, em cima seria uma característica, né, de ter a paciência, embaixo seria a pessoa, o cidadão paciente. No primeiro caso, então, nós temos um adjetivo e no segundo, um substantivo. E na questão também ele pede para que nós expliquemos ali, né, o sentido dessas frases. Creio que nós já discutimos isso, ser paciente, ter paciência, e embaixo, não ser paciente, não ser o
digamos, o cliente, não é? A pessoa que vai para o hospital. É isso. Vamos agora passar para um outro assunto, para a nossa aula aí. Então, preparem-se para aprender a segunda parte. Vamos agora fazer alguns comentários aqui a respeito desta classe de palavra, o artigo. É uma classe fechada, formada por um número limitado e fixo de palavras. É uma classe pequena, nós vemos ali, não é, 2 itens somente, que nós temos o artigo definido e também o artigo indefinido. Sobre agora a proposta do ponto de vista da semântica, o principal papel do artigo é indicar se o substantivo já é conhecido pelo interlocutor ou não. Então, há umas ocorrências nesta classe de palavras que nós vamos comentar agora, para que vocês consigam entender melhor o uso dos artigos dentro dos textos, dentro das frases. Vamos partir para isso. O artigo definido no exemplo dado acima, a antes da palavra padaria, não é? A padaria do bairro foi interditada pela vigilância sanitária. Este artigo definido serve para dizer que o ouvinte já sabe, compartilha com o falante o conhecimento daquilo que o substantivo está indicando. Então só diz isso quem pressupõe que o bairro tem apenas uma padaria e qualquer habitante da vizinhança já sabe a qual padaria seu interlocutor está se referindo. Neste outro exemplo sobre a padaria, o artigo indefinido aqui é usado antes deste substantivo para estabelecer um pressuposto de que este interlocutor não tem conhecimento ainda certo daquilo a que o substantivo se refere. Vamos dizer assim, os interlocutores ainda não compartilham o mesmo conhecimento. Quando nós dizemos uma padaria e não a padaria, o falante está contando com o pressuposto de que no bairro existam ao menos 2 ou mais padarias, né? E com isso aí, o seu interlocutor pode não saber de que padaria se trate ali, no caso evidenciado. Neste nosso novo exemplo, sob o ponto de vista de significado, a ausência do artigo aqui, tanto definido quanto indefinido, antes desse substantivo ali, padaria, ele serve para nos dizer que, neste caso, nós estamos no maior grau de generalidade. Por quê? Porque a ausência do artigo aqui serve para dizer que este substantivo, padaria, se refere a qualquer tipo de estabelecimento designado pelo nome de padaria. Outro uso do artigo, aqui evidenciado no exemplo, vamos dar uma olhadinha, ele diz que o artigo pode assumir valor denotativo. Lembrando que denotação seria o valor literal da palavra. Por exemplo, se eu disser, meu lar é o jardim, indica que eu moro ali. Quer dizer, é uma maneira de você se exprimir dizendo que ali é a sua casa. Quer dizer, meu lar é o, não é? É o jardim. Mas se eu mudar o artigo, no caso para um artigo indefinido, como o exemplo de baixo, meu lar é um jardim, eu estou querendo me referir ao estilo de vida que eu tenho. Então, entra aí uma diferença muito grande, porque desta maneira é o uso denotativo do artigo. Então, vamos ver bem novamente aqui. Quando eu uso o artigo definido, indica-se a questão denotativa. E, no caso de baixo, quando nós temos a ideia não literal, é porque nós queremos passar uma mensagem no sentido conotativo da proposta mencionada. É isso. Vamos para mais. Agora vejamos aqui outros usos do artigo. No primeiro exemplo, vamos ler aqui, ele era o pai. Então, se lembrarmos bem, há uma história muito bonita de Lígia Fagundes Telles, um conto chamado O Menino, em que uma das últimas frases faladas pelo menino no conto era isso, em que, pela história, ele enaltecia a ideia do pai.
Para ele, o pai tinha um grandíssimo valor ali naquele contexto. Então, essa frase aqui, para a gente poder pelo menos ter uma noção, né, do que pode acontecer com o uso de um artigo para enaltecer ou valorizar, ele serve. Então, dentro do contexto de uma leitura, né, dá para nós pensarmos dessa maneira, do enaltecimento do substantivo pelo artigo. Outro uso também muito comum é quando nós usamos o pronome indefinido todos, junto ou sem o artigo. Então, digamos o seguinte, todo o hospital, quer dizer, todo o hospital entrou em quarentena. Quer dizer que a totalidade, o hospital inteiro, o prédio todo, digamos assim, os funcionários, todos envolvidos no caso, né? Mas quando não usamos o artigo, juntamente aqui na proposta que nós estamos te mostrando, olha ali, ó, mais um exemplo, o que nós vamos ver aqui? Ó? Todo o hospital deveria ser atuante. Quer dizer que qualquer estabelecimento que seja um hospital deveria atuar dentro da sociedade, ok? Quer dizer, com a presença do artigo, juntamente com a proposta do pronome indefinido, totalidade. Sem o artigo, seria aquela ideia de qualquer, ok? Agora nós vamos falar sobre o uso do artigo com referência aos pronomes relativos cujo e cuja, no caso, aqui apresentados no slide. Vamos verificar. Não podemos usar nenhum tipo de artigo, no caso aqui, antes desses dois pronomes. Então, muitas pessoas confundem. Eu coloquei aqui dois exemplos para deixar isso evidenciado para você. Então, vamos ler o primeiro aqui, olha. Os devotos a cujas orações me referi. Então, este a aqui presente não é artigo. Este a é uma preposição. Então, sabendo disso, que conclusão chegamos? Que a frase está correta. Por quê? Este a está vinculado ao verbo referir. Então, quem se refere a alguém. Como o pronome relativo cujo, cuja, indica posse, no caso, também faz referência aos devotos, que você se referiu às orações dos devotos. O que nós vemos, então, é uma construção corretíssima, que tem aqui um caso de regência, digamos que regência é a maneira de como nós colocamos as palavras na frase e as conectamos. Aqui realmente está tudo perfeitinho. Então, quer dizer, muitas pessoas acham que isso aqui é um artigo e não é. Então, lembre-se que é uma preposição vinculada ao verbo referir. Quem se refere a. E nessa construção, esta preposição vem sempre ao lado do pronome relativo aqui no caso. Mas, no exemplo de baixo, vamos ler aqui, ó. Estas são as pessoas cujas casas serão demolidas. Então, olha aqui o uso antes, as pessoas, mas nunca com o pronome relativo. Não existe as cujas casas, ok? Nós sabemos então, e agora, daqui por diante, você fique atento, porque muitos testes de múltipla escolha, quando nós fazemos as provas de vestibular, às vezes eles colocam aquelas questões de marque alternativa correta e, como o artigo é uma palavra muito pequena, às vezes você lê e não percebe isso. Então fica a dica, não se esqueça de que antes de pronomes relativos nós não podemos usar os artigos. Vamos para o próximo modelo. Novamente vamos falar aqui sobre o procedimento de substantivação. Bom, como estamos na aula de artigo agora, é cabido aí lembrar, fazer alguns apontamentos em se tratando de usar esse procedimento. Por quê? O artigo, ele quando é colocado antecipadamente a qualquer palavra da nossa língua, qualquer classe de palavra da língua, ele a transforma, ele empresta a categoria para esta palavra do substantivo. Então,
Olhemos aqui o exemplo do Peninha em que ele canta juntando o antes, o agora e o depois, porque se pegarmos isoladamente as palavras antes, agora e depois, nós sabemos que essas palavras são os advérbios. Aqui, no caso, não é? O que aconteceu? Colocando o artigo, tanto o definido quanto o indefinido, não é, meninos? Vocês vão fazer com que essa palavra ela se transforme, entre aspas, aqui, quer dizer, ela funcione, vamos falar melhor, ela funcione como se fosse um substantivo dentro desse sintagma, dentro dessa frase, ok? Então fica fácil você dizer o antes, o agora, então são momentos, não é? E aqui você está simplesmente nomeando esses momentos e não circunstanciando. Então seria o antes, aquele momento, o agora. É para isso que serve, então, a substantivação. Então não esqueçamos, ok? Qualquer palavra pode ser modificada, ela pode dar vazão a outra com a presença do artigo antecipadamente. Nós chamamos isso de substantivação, ok? Na aula de processos de formação de palavras, nós vamos bater mais um papo a respeito desse procedimento, ok? Vamos ver agora mais um outro caso a respeito do artigo. Nesta nova parte, vamos dar uma olhada agora nesses dois modelos de exemplo que nós temos aqui. Então, sabemos que o artigo, dentro dos textos, ele trabalha de uma maneira bem específica. Vamos dar uma olhadinha, vamos ler juntos aqui para eu poder te explicar. Então, nós temos que é do conhecimento de todos que as poucas leis brasileiras sobre crimes ambientais não funcionam. E no exemplo 2, temos o seguinte, que é do conhecimento de todos, que poucas leis brasileiras sobre crimes ambientais não funcionam. Então, vamos lá. No primeiro caso, a presença do artigo aqui em cima, ela nos indica a totalidade dessas circunstâncias. Então, isso aqui, se você pensar bem, é uma argumentação meio perigosa, porque você está generalizando a situação toda aqui e como é que você pode argumentar e dizer que nenhuma lei no Brasil funciona? Então, é uma argumentação meio vazia dentro de uma proposta de redação. Aí eu creio que o seu parágrafo vai ficar um pouco comprometido, porque como é que você pode comprovar esse tipo de argumento? Então, não é simplesmente aqui olharmos com superficialidade tudo o que nós estamos fazendo, porque isso é muito sério hoje, e nas provas que nós formos trabalhar, esses tipos de situação ficam bem evidenciados que a pessoa não tem o controle sobre isso. Uma pessoa que fala uma coisa dessas, ela está querendo dizer que nada no Brasil, nenhuma lei aqui funciona. Agora, número 2, seria um argumento até plausível, não é? Porque realmente nós temos poucas leis sobre crimes ambientais, mas algumas dessas poucas não funcionam. Então, basicamente seria isso. O artigo, quando ele entra dentro da proposta do texto antecipadamente a esses substantivos aqui, ele quer provar a totalidade e, se tirarmos, ele vai deixar ali a generalização da proposta. Então, quer dizer que nem todos os itens apresentados no meu argumento, não é? Podem ser verdadeiros ou não, no caso aqui das leis do Brasil, ok? Fica aí, então, para você sempre tomar muito cuidado com o uso dessas pequenas palavras da língua, e elas podem gerar um grande problema dentro de um texto, dentro de uma fala, e gerar aí algumas interpretações também não bem-vindas, ok? Vamos continuar com os nossos próximos exemplos. Observamos agora aqui duas propostas. Vamos dar uma lida rapidamente para entendermos o que nós vamos discutir. Então, nós temos o presidente de um partido aqui, não é? E ele disse que concorda com ideias de Hitler, mas não é nazista. Nós sabemos que quando nós usamos essa conjunção mas, o argumento aqui de contraste com a proposta anterior é um argumento muito forte. Então, nós sabemos que essa pessoa aqui não é nazista, ok? Só que ela concorda com ideias de Hitler. Embaixo, a mesma proposta, você tem o presidente, não é? E ele diz que concorda com as ideias de Hitler, mas não é nazista. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui
E aí a coisa ficou um pouco grave, porque como que a pessoa se diz não nazista e na parte anterior ela diz que concorda com todas as ideias. Então, em alguns exames do Brasil, vocês têm que prestar atenção nessas coisas. Porque quando você diz que você concorda com as ideias, a presença deste artigo aqui, neste caso, indica a totalidade desta proposta. Então, nós sabemos que a pessoa aqui como que ela não é nazista se ela concorda com tudo? Então, isto é um erro de, vamos dizer, nós não estamos aqui com uma clareza muito grande, isso aqui é uma distonia, não é? Nós estamos com uma problemática aqui de, vamos falar de lógica, não é? Estamos com uma proposta que não realmente bate com a proposta anterior. Então, esses erros são graves e devem ser aí sempre analisados por vocês, porque nesta questão que foi feita por uma universidade, nós temos aqui alguns quesitos para poder discutir. Então, aqui nós estamos vendo uma falta de incoerência muito grande na número 2 e total coerência na número 1, porque eu posso, né, ter afinidades com algumas ideias nazistas, mas eu realmente concordo com tudo, ok? Basicamente seria isso. Aqui nós vamos deixar para vocês olharem as questões também e conhecerem a prova rapidamente, porque nós já comentamos aqui o que nós vamos ter que responder lá. Mas vejamos para vocês terem essa noção. Nesta primeira questão, a respeito daqueles dois textos mencionados anteriormente, dê uma olhadinha então o que ele pergunta, não é? Ele quer saber em qual das duas há uma contradição. Então, nós já tínhamos visto, nós sabemos que a contradição está na oração número 2, ok? Vamos agora ver a próxima questão desta prova. Agora aqui, nesta segunda questão, na questão B da mesma situação anterior, ele quer saber o porquê. Então, basicamente, nós temos aqui a presença do artigo antes do substantivo, indicando a totalidade, e isso, quer dizer, engloba todas as ideias e o que gera essa possível, não é, digamos, incoerência em concordar com todas as ideias e não ser nazista, não é? E na número 1, por não termos a presença deste artigo, nós temos a ideia de parcialidade, ok? E isso é compatível, não é? Quer dizer, com a proposta, porque às vezes você não concorda com tudo, mas algumas ideias você concorda, você compatibiliza com isso. Então, basicamente, seriam essas duas questões. Agora, fica aí para você meditar sobre o uso do artigo dentro dos textos, ok? Vamos partir agora por uma outra classe de palavras e para o término da nossa aula. Vamos agora falar, então, sobre a última parte aqui da nossa aula, os numerais. Nós sabemos que os seres, não é? As coisas, diferem entre si, né? E não apenas em qualidade, mas também em quantidade, ok? Então, essa classe aqui dos numerais, ela é, vamos dizer assim, construída por palavras que servem exatamente para indicar a quantidade dos seres designados pelo substantivo. Então, novamente, nós temos aqui o núcleo substantivo. E o numeral vai trabalhar, não é, em apoio a isso. Aqui no caso do slide, também nós temos ali alguns exemplos. Vamos dar uma olhadinha. Se você olhar comigo, perseguido por 3, no caso policiais, a quantidade exata, e nós éramos 5 e brigávamos muito. Então aqui nós temos essa proposta, é uma ideia simples. Eu acho que a tradução do numeral é realmente, basicamente é isso, né? Ele traduzia essa proposta de numeração, ok? Para se referir ao substantivo. Vamos lá, tem mais algumas coisinhas para a gente discutir.
Vamos olhar os próximos slides. Ainda sobre a proposta numeral, vamos aqui analisar as seguintes situações. É uma classe de palavras que apresenta a quantidade exata, não é, para a representação do substantivo. No caso aqui, choveu durante 4 semanas, 4 seria a ideia exata, a quantidade exata de semanas. Ok, embaixo, simples, nós temos a colocação em ordem, então quer dizer a ordenação. No caso aqui, o terceiro aluno da fila seria a colocação em que essa pessoa se encontra. Então, a classe numeral também mostra essa circunstância. E aqui as duas últimas, a ideia de multiplicação. No caso aqui, você pediu o dobro, né? O operário pediu o dobro do salário, quer dizer, 2 vezes a mais. E a última, simples, fração, não é? O fracionamento dessa proposta. Então, metade desta maçã, meia maçã, ok? Vamos olhar agora mais alguns usos do numeral. E agora, por fim, vamos nomear aqui a classificação desses substantivos para podermos já terminar aqui o assunto, ok? Então, classificação, os nomes dos tipos de números da nossa língua. Nós temos os numerais cardinais, quer dizer, aqueles que indicam a quantidade determinada, 1, 2, 8, ok? O numeral ordinal, como já tínhamos falado anteriormente, nos mostra a posição em que se encontra determinada pessoa ou coisa, não é? No primeiro, no segundo, e a ideia da proposta de multiplicação, a ideia de multiplicação, quer dizer, a quantidade de vezes que nós aumentamos o substantivo, o dobro, o triplo, etc. E a última parte, a ideia da divisão, da proposta da quantidade, né, partida, dividida, né, o terço, um quinto, um sexto. Bom, basicamente, meninos, isso é uma proposta dessa classe de palavras, e agora vamos trabalhar só um pouquinho do uso disso dentro do contexto para nós podermos terminar. Ainda com referência aos números, eles podem ser trabalhados de uma forma conotativa ou denotativa, ok? Então, para passarmos aqui uma ideia, né, digamos, denotativa, ao pé da letra, lembrarmos isso aqui, dê uma olhadinha nesse exemplo. Olha, comprei 500 gramas de presunto. Lembrando que grama é uma palavra masculina que se refere ao quilo, quilograma, então não é 500 gramas, porque se você, para mim, que você comprou 500 gramas, você está se referindo às plantas, aos pedacinhos de grama, né, comprados aqui. Então, no caso, grama é masculino, por isso a concordância, ok? Então, comprei 500 gramas de presunto, é o valor normal. Agora, embaixo, o que nós temos aqui? A famosa hipérbole, não é? Já falei 500 vezes, e isso indica que o número 500 aqui não é uma questão exata. Então, quando nós formos sempre lembrar que, mais uma vez, a nossa língua, dependendo do uso, você vai ter que interpretar para chegar às suas conclusões, ok? Então, o numeral também, se nós pensarmos bem, digamos um exemplo, foram desviados milhões de dólares aqui no Brasil em esquema de corrupção. Quantos milhões de dólares foram? Nós não temos essa exatidão, mas nós sabemos que aí o valor é na casa dos milhões, ok? E é isso que a gente às vezes deixa aqui para você, porque pela definição, numeral é a quantidade exata, mas dá para a gente poder sempre lembrar que a proposta conotativa, ela sempre vai ser trabalhada, ela sempre será cobrada de nós todos na hora de uma leitura, de uma proposta interpretativa, ok? Vamos olhar uns exemplos agora para podermos ver como que o numeral funciona dentro dos exames, dos concursos, dos vestibulares. Bom, meus amores, vamos ver aqui agora um trecho de uma prova, não é? Em que relacionava-nos aqui uma cidade de Campinas e o time do Guarani. É um jogo
do time do Guarani, um time da cidade de Campinas, ok? Então nós temos aqui, ó, o jornal publicou assim: o time de Campinas entrou no campo decidido a somar mais 3 pontos no Campeonato Paulista e recuperar a 4ª colocação no torneio. Com uma nova dupla diária, formada por Leto, Jean e Mélio, a equipe buscou várias vezes o gol, mas não marcou. Realmente não marcou, foi a nada, ok? Ainda que perdeu muito com a língua portuguesa, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Impossível não rir de uma situação em que você tem aqui o jornal dizendo que havia uma dupla, uma dupla de quantos? De Leto, Jean e Mélio, uma dupla de 3, maravilha, nossa. Então, vamos pensar, gente, no que está acontecendo aqui. Hoje a mídia tem investido mais, né, aí no seu jornalista, para que ele consiga não, pelo amor de Deus, não cometer esse tipo de equívoco, ainda soltar a público uma coisa dessas aí, para a gente poder ler aqui e ainda aparecer nas provas para serem analisado como chacota e não como um texto bom, não é? Enfim, as perguntas aqui eram essas, para que você identificasse o numeral multiplicativo dentro do contexto e considerando toda essa parafernália montada aí, o que ele quis dizer e o que realmente está dito aqui, né? Então, meninos, só dê uma checadinha nas perguntas e a gente passa para mais um modelinho, ok? Agora vamos dar uma olhadinha em um outro tipo de situação aqui, em que nós temos um anúncio de um aparelho sendo vendido. Vamos olhar aqui, vamos ler o que é proposto pela propaganda. Ele diz que o aparelho vai no automóvel, ele custa em torno de R$ 900, mas você precisa ter um outro aparelho em casa, né? E esse outro aparelho lhe custa aproximadamente R$ 999. Bom, vamos lá então. Olha só. Como aqui também é uma outra avaliação e nós estamos falando sobre a ideia de numeral, o que nós temos que tomar cuidado? Ele pergunta o seguinte: qual o uso que se dá à palavra aproximadamente? E a expressão em torno de. Bom, então vamos lá. Aproximadamente é uma palavra que indica uma inexatidão de uma cifra. Por exemplo, se você disser para mim, olha, o aparelho custa aproximadamente 750, 800, você acerta perfeitamente porque você aproxima um valor. Agora, em torno de, também. Em torno de R$ 800, em torno de 850, quer dizer que as duas expressões apresentadas nos indicam uma ideia de imprecisão. Bom, mas aí vem, de novo, aquele probleminha. Então, esses textos aqui montados, a Unicamp sempre menciona esse tipo de coisa. Ela coloca que isso gera uma dificuldade desnecessária de interpretação. O que é isso, né? Dificuldade desnecessária de interpretação? Porque alguma coisa está mal escrita aqui. Então a pessoa terá que parar de ler o texto para poder entender o que o autor quis dizer. No caso, vamos prestar atenção no fim, no que esse moço disse aqui, ó, não é? Moço não, que essa pessoa, né? Nós não sabemos o sexo, olha lá, né? Quer dizer que o residencial custa aproximadamente R$ 999. Você me dá o preço exato e aí você ainda me diz que é aproximadamente. Pelo amor de Deus, então, olha isso. Qual das duas foi impropriamente utilizada? O aproximadamente. Por quê? Nós sabemos que a exatidão é essa. É igual você falar assim, o preço custa aproximadamente R$ 1,99. Não, R$ 1,99 é o preço exato. Então, não poderíamos ter usado essa palavra aproximadamente antes do numeral exato 999. É isso. Fica então para você 2 modelos básicos do que pode acontecer
com o uso do numeral, ok? E na última proposta, não é, que nós vamos apresentar aqui para terminarmos o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho de uma situação do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, ok? Vamos partir para ele então? Vamos lá? Ainda falando sobre os números, esta questão do Enem, aqui apresentada para nós, ela trabalha com essa proposta. Então vamos dar uma lida rapidinho para você interpretar aqui como que funciona o modelo do Enem, porque algumas pessoas tiveram algumas dúvidas a respeito da análise aqui. Então, só lembrando um pouquinho, o Enem é uma prova de proficiência em leitura, e essa prova, ela mede todo o seu conhecimento gramatical, e esse conhecimento gramatical está internalizado nos textos. Então, aqui no caso, a proposta numeral aparece muito evidenciada quando ele diz o seguinte, vamos ler juntos? Ó, há cerca de 10 anos, estimava-se que 11,2% da população brasileira poderiam ser considerados dependentes de álcool. Esse índice, dividido por gênero, apontava que 17,1% da população masculina e 5,7% da população feminina eram consumidores da bebida. Quando analisada a distribuição etária desse consumo, outro choque. A pesquisa evidenciou que 41,2% de estudantes da educação básica da rede pública brasileira já haviam feito uso de álcool. Dados atuais apontam que a porcentagem de dependentes de álcool subiu para 15%. Estima-se que o país gaste 7,3% do PIB por ano para tratar de problemas relacionados ao alcoolismo, desde o tratamento de pacientes até a perda da produtividade no trabalho. Aí o fim, ele diz assim, a indústria do álcool no Brasil, que produz do açúcar ao álcool combustível, movimenta 3,5% do PIB. Então, meninos, vamos aqui prestar atenção na pergunta que tem relação com o que nós estamos falando então. Vamos lá? Agora, pessoal, vamos aqui verificar o que aconteceu com as respostas, ok? Nós sabemos que essa pergunta aqui, ela foi meio perigosa se você não lesse com cuidado, não é? Sempre a gente chama atenção para a presunção da facilidade. E isso no Enem você não pode fazer. O Enem é uma prova em que sempre você tem que questionar, será que é aqui ou não? Por quê? A maioria dos meus alunos, eles estão ficando entre duas alternativas. Isso aí realmente é porque a leitura não foi tão profunda e correta como deveria ter sido feita. Se isso estiver acontecendo, vamos reler, vermos palavras que possam nos confundir e nesse sistema de releitura dá para a gente tirar a resposta. Então, nesse caso aqui, não é, com os meus alunos e pessoas que fizeram esse exercício, eles marcaram de primeira mão a letra E. Ok, então vamos dar uma lida na letra E para ver se realmente isso está correto, ok? Ele disse assim, que o aumento na porcentagem de brasileiros dependentes de álcool deveu-se basicamente, né, ao crescimento da indústria do álcool. Olha, cuidado, essa letra não está correta, porque isso aqui, olha, você falar para mim que aumentou a porcentagem de pessoas dependentes do álcool porque a indústria do álcool cresceu. Aqui no final do texto ele diz que a indústria do álcool produz açúcar ao álcool e ela movimenta 3,5% do PIB. Mas isso não indicou em nenhum momento aqui que havia isso aí, uma relação de dependentes das pessoas que ingeriam álcool. Então, cuidado, porque olha o perigo aí, é a letra C. Nós sabemos e ficou muito evidenciado depois de uma releitura aqui que o certo seria ali. Então, muitos meninos me perguntaram por que não poderia ser a letra E? Justamente por isso. O que eles fizeram com vocês? Eles colocaram uma informação no final dizendo sobre a produção de álcool no Brasil, saindo, né, sendo produzido do açúcar, em um número de 3,5%. Mas a relação entre consumo de álcool
no caso, o álcool ingerido pelas pessoas aqui, é a relação. Então, olha lá, ó, o elevado percentual de estudantes que já consumiram uma bebida alcoólica é indicativo de que o consumo de álcool é um problema que deve ser enfrentado pela sociedade, porque ali no meio do texto ele diz isso e prova por números para nós que essas porcentagens estão crescendo. Então, quando ele menciona bem no meio do texto, para a gente poder olhar aqui, ó, estudantes da educação básica já haviam feito uso de álcool. E ele coloca um número, 41,2% desta pesquisa prova isso. E depois ele disse anteriormente também que isso aí evidenciava que poderia crescer, não é? Um problema de saúde pública relacionado ao alcoolismo, ok? Então, meninos, cuidado, por quê? Eu só coloquei este exemplo e nós vamos fazer outros vídeos com vários outros explicativos aqui para vocês perceberem essas diferenças entre duas alternativas. Quando aconteceu o problema, leia novamente com calma. Então, muitos, no ímpeto, marcaram a letra E. Não é? E, na hora da leitura, deixou passar a letra C, sem perceber que ela estava correta. Então, não se deixe enganar com leituras superficiais. Aqui, nós estamos terminando a nossa aula com 3 classes de palavras, 3 modalidades totalmente diferentes uma das outras, mas você percebeu que tudo, o foco de tudo que você viu, do adjetivo, do artigo e do número, é para você decifrar uma leitura. Por quê? De novo, vamos falar que a gramática ela é uma luz na vida para que você consiga entender o nosso próprio idioma. E ela trabalha de uma forma tão simples, ela flui. E isso aí nós precisamos nos atentar. Então, meninos, aqui nós terminamos a nossa videoaula. Nos próximos vídeos nós faremos análises com exercícios. Eu vou montar mais uma aula para nós aqui, com o maior prazer para todos vocês. E espero que vocês tenham aproveitado. E não se esqueçam de sempre manter o estudo, ok? Sempre manter o estudo em dia, foco no que vocês precisam, foco no que quer e disciplina. É o principal para se aprender qualquer matéria ou qualquer coisa na vida, sem disciplina não há sucesso. Ok? Um grande beijo do professor Ricardo Mamed para vocês e nós nos veremos nos nossos próximos encontros. Muito obrigado.